Nossa aula já está em gravação. Bom, iniciaremos hoje a unidade número 1, falaremos sobre geopolítica. Espero que todos já estejam aí com o livro em mãos. Alguém não tem um livro aí? Todos têm? Eu tenho, professor. Show. Então vamos começar então, pessoal. Bom, a primeira imagem que vocês devem estar vendo aí, tá? É de dois soldadinhos aí em lados opostos em um mapa, tá? A geopolítica, ela vai tratar justamente dessa questão entre países. É uma área da geografia que trata da diplomacia, tá? Dos conflitos e resoluções entre as nações. Bom, os principais atores da geopolítica são os estados nacionais. Entre as características que influenciam o poder de um Estado nacional na geopolítica estão o poderio bélico militar e a capacidade de exploração de recursos naturais. Bom, resumidamente, um país ele tem influência no mundo de acordo com o seu poderio militar, tá? Do seu poderio de armas e também do seu poderio econômico, sua capacidade de obter, de extrair recursos naturais e principalmente de transformá-los em tecnologia. Tá? Isso, então, é o que dita o grau de influência de um país no mundo. Bom, a partir dessas informações, eu vou apresentar, então, a você aí 3 questões iniciais, não para a gente escrever, apenas para que vocês possam debater comigo inicialmente. Bom, pergunto a vocês, então. Que características de influência e poder no cenário geopolítico a imagem representa? Bom, o que vocês observam aí de início dessa imagem aí? Vocês têm uma visão diferente da minha? Podem falar abertamente, pessoal, para a gente debater isso aí, tá? Vamos lá, gente. Vamos participar da aula aí. Participação é importante, tá? Conta bastante. Se não quiserem responder de viva voz, podem responder no chat. Pergunto também a vocês, em sua opinião, qual a importância desse fator? Qual a importância do fator que vocês conseguiram identificar nessa imagem aí? Vamos, gente. Pessoal, estamos tratando aqui, obviamente, de questão de diferenças, de diferenças políticas e econômicas entre as nações, tá? Então, vamos em frente. Geopolítica, interesses e conflitos. A geopolítica é a disciplina. Bom dia, o pessoal que chegou agora. Já estamos na unidade número 1, tá? Tratando sobre geopolítica. A geopolítica é a disciplina que estuda as estratégias utilizadas pelos estados nacionais para administrar seus territórios, visando a sobrevivência de seu povo e a sua melhor inserção no plano internacional. A geopolítica também auxilia a prever decisões e gerar estratégias para as relações entre os estados nacionais no ambiente internacional e, por sua natureza, é frequentemente utilizada na medição de interesses e conflitos e na organização da cooperação internacional. O cientista político sueco Rudolf Kjellén foi quem cunhou e primeiro utilizou o termo geopolítica entre o final do século XIX e o início do século XX, inspirado na obra Geografia Política, de Friedrich Ratzel, um importante pensador também do século XIX. Para Ratzel, era impossível pensar a existência de um Estado sem conceber a existência de um território e de suas fronteiras. Por isso, ele dizia que as características do território, como as formas do relevo, navegabilidade de rios, ocorrência de recursos minerais, acesso ao mar, entre outros fatores, se relacionavam diretamente às possibilidades de desenvolvimento dos Estados. Então, para Ratzel, o Estado moderno, tá, ele tudo que envolvia o seu poder de crescimento
tá, enquanto sociedade, enquanto Estado, a sua influência política, os fatores que ele possuía ou que ele não possuía dentro daquele território davam a ele possibilidades ou tiravam deles possibilidades. Tá? Ou seja, um país que não tivesse recursos minerais suficientes, não tivesse acesso ao mar, tá? Não tivesse também uma característica de relevo que permitisse aproveitar da melhor maneira sua agricultura, entre outros recursos, esses países, então, estavam ali meio que destinados a ficarem em segundo plano. Tá? Porém, foram os trabalhos dos geógrafos Carl Ernst Haushofer, alemão, e Halford John Mackinder, britânico, os quais também viveram entre os séculos XIX e XX, que fundamentaram a geopolítica como instrumento da política externa, fundamentado na valorização do território como forma de exercer hegemonia mundial. Bom, política externa é um conjunto de medidas e ações que buscam garantir a participação de um Estado e a defesa dos interesses de sua população no ambiente internacional. Hegemonia, do ponto de vista político, designa a influência intensa ou a supremacia exercida por uma classe ou um povo ou uma nação sobre os outros. Para vocês, pessoal, qual país, na visão de vocês, atualmente exerce maior influência na política externa e possui uma certa hegemonia a nível mundial? Ou quais países, na opinião de vocês? Alguém arrisca? Estados Unidos. Estados Unidos é o primeiro. Tá? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm sido o país que mais exerceu influência na política externa mundial e também exerce uma hegemonia a nível do continente americano, tá? Absoluta, vamos colocar assim, e também exerce uma certa hegemonia no restante do que consideramos geopoliticamente o Ocidente. Tá? O que seria o Ocidente? Seriam os países da Europa Ocidental, excluindo a Rússia, tá? Que a Rússia, ela historicamente é uma nação, um Estado-nação que não se considera parte da Europa, tá? Embora geograficamente esteja naquela região ali, mas ela tem um modelo de sociedade diferente da Europa Ocidental. Então, nós temos basicamente ali os países da Europa Ocidental, como Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, os países da área nórdica da Europa, tá? E a América. Também podemos colocar, tá? Embora esteja lá no extremo Oriente, o Japão como integrante dessa política voltada para o Ocidente, porque ao final da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos assumiram um papel de reerguer o Japão, tá? Então, o modelo de sociedade japonesa se reestruturou a partir da política americana externa. Tá? Então, podemos incluir o Japão também aí nesse pacote de modelo geopolítico ocidental, embora ele fique no extremo oriente. Tá? Bom, temos aqui, então, essa foto, tá, de provavelmente, tá, estou dizendo provavelmente, por conta do uniforme também da praça ao redor, são soldados chineses, tá? Em parada, ou seja, em processo de apresentação na praça principal de Pequim. Bom, conflitos no mundo. Fatores sociais, econômicos, militares, territoriais, religiosos, entre outros, podem levar os países a interferirem mais ou menos no cenário mundial. Os países cuja população representa um grande mercado consumidor, com exércitos numerosos ou mais bem equipados e treinados, e com abundância de recursos naturais, por exemplo, tendem a ter maior influência em decisões que afetam outros países. Tá? Deixa eu só adicionar um colega aqui, deixa eu ver se está tudo ok. Bom, vamos lá. Bom,
Como eu estava falando, a primeira década do século XXI assistiu a mudanças geopolíticas que têm definido um novo equilíbrio de forças no mundo, marcado pela ascensão de alguns estados e pelo declínio em diferentes graus de outros. Em alguns casos, esses processos não ocorrem de forma pacífica, mas por meio de conflitos que podem se originar por múltiplas causas, como intolerância étnica, ou seja, intolerância entre grupos, tá, de diferentes características sociais fora ou dentro de um mesmo país, e religiosa, disputas por recursos naturais ou por territórios, interesses econômicos, entre outros. Bom, nós temos aí uma principal mudança que ocorreu de paradigma de uma nação, né, de uma grande nação que teve a sua queda no século XX e, em contrapartida, tivemos uma ascensão de um poder econômico, tá, avassalador no início do século XXI. Alguém poderia aí apresentar qual foi essa grande nação que teve a sua derrocada e sua queda, dando lugar a outra nação de predominância geopolítica no mundo? Alguém arrisca aí, pessoal? Vamos lá. Vou dar uma pista a vocês aí. Vocês já ouviram falar da Guerra Fria? Ou alguém nunca ouviu falar da Guerra Fria? Sim, sim. Sim, Estados Unidos e União Soviética. Em 1991, oficialmente, a União Soviética, que era a força antagônica, ou seja, era o maior rival dos Estados Unidos em matéria de poder militar, em matéria de recursos naturais e em matéria ideológica, a União Soviética acabou, tá? A Rússia voltou a ser a Rússia que tinha sido antes, obviamente com os traços da sociedade russa, por conta de quase 90 anos, vamos colocar aí, cerca de 90 anos, ou quase isso, de influência soviética, mudou drasticamente, tá, a percepção de mundo da sociedade russa. Tá? Mas, enfim, o poder político soviético acabou. E os países em que a União Soviética exercia influência, alguns conseguiram sua liberdade, se livraram das amarras que a União Soviética os colocava, mas outros acabaram mantendo, tá, fortemente o seu antigo laço ideológico, ou seja, mantiveram a sua característica, mesmo perdendo o apoio da União Soviética, que acabou terminando. Vocês arriscariam qual o principal país que podemos colocar aí como herdeiro da União Soviética no campo geopolítico no século XXI? Coreia do Norte. A Coreia do Norte no menor escalão, mas sim, poderíamos colocar que sim, tá? Mas o principal herdeiro, vamos colocar assim, da União Soviética, em contraponto aos Estados Unidos, é a República da China, tá? Que na verdade não é uma república, porque você não tem direito a voto lá, tá? É uma ditadura, tá? Então você tem aí a China hoje como principal bastião contrário aos interesses dos Estados Unidos no mundo, tá? E de forma, como eu falei, avassaladora, cresceu economicamente e então faz essa contrapartida dos Estados Unidos. Hoje a China ela tem um grande poder bélico, tá? Um grande poder militar, ela tem um território que é o segundo maior, é o terceiro maior país do mundo, só atrás de Canadá e também da antiga União Soviética, a Rússia, que mesmo desmembrada, né, se desmembrando em outros estados-nações, ainda possui o maior território do mundo. Então, ela tem um grande contingente populacional, um grande contingente de recursos e, principalmente por conta disso, ela hoje ocupa um papel aí de quase empate, vamos colocar aí, com os Estados Unidos, na esfera de influência no mundo, tá? Influência em diversos continentes, inclusive a política chinesa hoje influencia a política aqui do Brasil também, tá? Temos esse cenário. Bom, questão étnica. O que seria étnico? Bom, refere-se a um grupo de pessoas que partilham determinadas características culturais,
como língua e uma história comum, de modo que se sintam parte de um coletivo. Pessoal, gostaria de apresentar aí alguma dúvida até o momento sobre o que a gente está tratando aí? Alguma coisa que de repente fugiu a vocês, que vocês realmente não estão entendendo nesse primeiro contato com a questão geopolítica mundial? Querem falar alguma coisa? Não? Deixe-me olhar aqui o chat. Ok, então. Vamos em frente. Bom, como a gente viu na foto anterior, aqui está aqui então a legenda, Guarda de Honra do Exército de Libertação Popular da China, realizando cerimônia de hastear bandeira em Pequim, foto de 2019. A China, país mais populoso do mundo, também apresenta o maior contingente militar, o que é natural, porque a população da China passa de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, enquanto o seu maior rival, os Estados Unidos, a sua população hoje é pouco mais de 300 milhões de habitantes. Tá? Então, a China conta com mais de 2 milhões de soldados em seu contingente nos dias atuais. Pessoal, alguém arriscaria me dizer qual foi, vamos colocar dessa forma, a grande sacada, a grande jogada da China para que, embora ela tivesse o mesmo tipo de governo da União Soviética, ou seja, um governo ditatorial, tá? Comunista ditatorial, ela conseguiu evitar o mesmo destino que a União Soviética teve. Tá? A União... Só um instantinho. A União Soviética, eu vou dar espaço para vocês falarem já já. A União Soviética ela tinha uma economia planificada. O que significava isso? Uma economia totalmente estatal, onde todos os meios de produção pertenciam ao Estado soviético. Tá? Com o tempo, esse modelo acabou ruindo. Por quê? Não havia diversificação, não havia concorrência, tá? Nos meios de produção. Isso levou o quê? A um atraso tecnológico, porque a concorrência nos meios de produção é que incentiva o uso de novas tecnologias. Então, este modelo econômico de não se abrir para o mundo, ser uma economia fechada, tá? Isso acabou levando a União Soviética à ruína. Tá? Já a China, ela aprendeu com o erro da sua antiga matriz, vamos colocar assim, tá? A sua grande influenciadora. A China, já a partir dos anos 80, percebendo o colapso soviético, ela começa a abrir, tá, o seu mercado para receber o capital internacional. O que ela fez para atrair esse capital? Bom, ela incentivou, tá, as empresas a irem para a China, porque lá a mão de obra do trabalhador chinês era praticamente escrava, era muito barata. Tá? Então, lá não havia, nem há, até os dias atuais, qualquer risco de greve, qualquer risco de conflito entre trabalhadores e patrões para que possa haver melhorias no trabalho. Lá não há isso. O governo ditatorial chinês não permite isso. Então, virou um paraíso para as empresas, as grandes empresas multinacionais, irem se fixar no território chinês. Porque você tem imposto mais baixo, você tem uma gama muito grande de recursos naturais, você tem isenções fiscais que o governo chinês tem condição, tem aporte para dar. Tá? Então, isso fez com que a economia chinesa crescesse aos moldes da economia capitalista ocidental, porém o governo se manteve ali, um governo moldado no regime comunista como era antes. Tá? Então, hoje você tem uma economia chinesa tão diversificada como qualquer economia a nível capitalista ocidental, mas você tem um controle ainda do governo sobre todos os aspectos da sociedade. Então, isso fez com que a China, repito a vocês, isso fez com que a China, hoje, por exemplo, ano passado, com a questão do coronavírus, a China foi o único país do mundo que acabou tendo um crescimento do seu produto interno bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas que o país produz. Então, a China ela cresceu cerca de 3,5% a 4%, enquanto todas as nações ocidentais, todas elas, tiveram queda no seu produto interno bruto, incluindo o seu maior rival, os Estados Unidos. Então, hoje, a China, tá, por conta dessa economia, essa abertura para o capitalismo, ela acabou
ela acaba exercendo uma grande influência, tá, no mercado mundial por conta do seu poder financeiro e também do seu poder bélico. Pode falar aí. Vamos lá, galera. Quem queria falar aí, pode falar agora. Eu acho que a China conseguiu um espaço grande hoje em dia, até por causa que ela trabalhou muito a questão da exportação também. Sim, isso tem a ver com a abertura econômica que o país promoveu. Abertura econômica, não abertura social interna, tá, pessoal? Como eu falei, ainda hoje na China não há eleições, não há liberdades individuais. Tá? O cidadão ele pode adquirir um produto, um celular da Apple, ele pode ir ao McDonald's, ele pode tomar uma Coca-Cola, ele pode adquirir produtos, tá? Dos mesmos moldes que nós adquirimos aqui numa sociedade um pouco mais liberal, vamos colocar assim. Mas as restrições aos cidadãos, tá? O controle que o governo exerce ainda é muito forte na sociedade chinesa. Tá? Por exemplo, lá o Google, você não pode pesquisar qualquer coisa que você quiser no Google. É restrito. Tá? Muita coisa é proibida, é inacessível ao cidadão. Então, assim, qual é o principal fator, como eu falei, que faz com que a China hoje tenha um aporte financeiro muito grande? Tem um poder financeiro, tá, sobre muitos países do mundo, inclusive o nosso. Para vocês terem uma ideia também, a Rede Bandeirantes de televisão, aqui no Brasil, que foi uma empresa marcante, tá, nas comunicações brasileiras, hoje ela pertence a um grupo chinês. Tá? Só para que vocês tenham um exemplo do tamanho do domínio, da influência que a China vem exercendo no mundo atual. Mas, como eu falei, a China ela é um país que você vai ter uma produção 24 horas por dia, ela nunca vai cessar, porque você tem um contingente populacional muito grande, os salários, como eu falei, são muito baixos, tá? Abaixo de qualquer padrão de mercado que você tem aqui no Ocidente. Então, isso faz com que o país ele sempre gere riquezas. Não pensem vocês que teve lockdown na China, não, tá, pessoal? Não teve, não. A economia chinesa não parou de produzir. Lá o governo não tem essa de vírus cercear a economia. Tá? Isso foi feito aqui no Ocidente. Tá bom? Cabe a nós analisarmos ou pararmos para raciocinar um pouco, porque justamente só a China cresceu nesse período de pandemia. Só o governo chinês. Por coincidência, tá? Eu vou deixar isso no ar, por coincidência, o vírus saiu de lá. E lá a produção não parou. Enquanto no Ocidente a produção ela teve uma drástica queda, uma reduzida, para que vocês possam aí também pensar um pouquinho, economias como, por exemplo, a da Grã-Bretanha, caiu cerca de 9% o produto interno bruto, o PIB da Grã-Bretanha, coisa que não acontecia, tá? Jamais aconteceu na história, desde a Revolução Industrial Britânica. Isso nunca havia acontecido. O PIB da França caiu 8%, coisa que não acontecia desde o final da Segunda Guerra Mundial. E não pensem vocês que estamos piores que alguns países ricos da Europa, não. Tá? O PIB brasileiro, pelo menos, ficou ali na queda dos 4% a 5%, o que ainda é um alívio perante o momento de pandemia. Bom, então deixo essas questões aí no ar para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Bom, vamos em frente então. Vamos para o Oriente Médio agora. Conflitos étnico-territoriais. As diferentes etnias desenvolvem sua cultura, suas tradições, sua língua e seu modo de vida de maneira, muitas vezes, bem diversa uma das outras. Tá? Pode haver confrontos entre grupos quando, por exemplo, uma das partes busca independência política e econômica ou pretende instaurar um regime político favorável à sua condição étnica. Isso acontece muito nos países onde a religião muçulmana predomina, tá, pessoal? Não pensem vocês que não existem conflitos entre etnias muçulmanas, tá? Existem. Isso acontece bastante em países, basicamente ali do norte da África, tá? De maioria muçulmana, e também no Oriente Médio. Geralmente o conflito ocorre na esfera entre xiitas e sunitas. Tá? Ou seja, uma discordância entre a forma com que o Islã é pregado.
quase como uma rivalidade que existe entre católicos e evangélicos, tá? Entre protestantes. Seria isso. Então, você vai ter, nesses países, uma condição que é o seguinte: um grupo étnico ele vai tentar sempre estar no poder para poder subjugar o outro. Tá? Então, aqueles conflitos em geral que a gente vê nas nações no Oriente Médio tem muito a ver com isso. Quando um grupo étnico, por exemplo, um grupo sunita, chega ao poder, ele vai tentar transformar a vida do grupo xiita naquele país um inferno. E vice-versa. Quando o outro também chega ao poder, você tem um período ali de perseguição ao grupo rival. Beleza? Bom, questões territoriais também motivam discórdias entre seguidores de crenças diferentes. Também aconteceu no passado e está acontecendo atualmente. Na Palestina e em Israel, no Oriente Médio, um dos principais focos de tensão é a disputa territorial entre israelenses, majoritariamente judeus, e palestinos de maioria muçulmana. Desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, guerras árabe-israelenses deixaram o povo palestino sem território. A aspiração palestina de implementar um Estado nacional previsto pela Resolução da Organização das Nações Unidas de 1947, que propõe a criação do Estado da Palestina e do Estado de Israel, motivou a formação de grupos radicais e a intifada, reação popular contra a ocupação israelense no território da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Uma aula de história rapidinho aqui, pessoal. Essa questão Israel-Palestina, ela perpassa pelo seguinte: aquele território, há alguns milhares de anos atrás, pertenceu ao povo israelita, tá? Ao povo judeu. Esse povo, ele, com o tempo, por conta de guerras, ele acabou saindo daquele território e se dispersou por regiões ali do Oriente Médio, principalmente da Europa. Tá? Hoje nós temos judeus também aqui na América, em todos os locais praticamente do Ocidente. Bom, após aquele território sofrer transformações, nós tivemos, por volta do ano 622, a criação da religião islâmica, tá? A fundação do islamismo. É uma religião que se expandiu rapidamente pelo norte da África e o Oriente Médio, e com o tempo os islâmicos dominaram aquela região ali. Tá? Após a Segunda Guerra Mundial, tá? Este território que vocês estão vendo no mapa aqui, Cisjordânia, tá? A faixa de Gaza ali e o território de Israel, era um território que estava sob influência da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Então, como forma de... como um prêmio, vamos colocar assim, por todo o esforço, tá, que os judeus tiveram para levantar não só a economia francesa, mas a economia britânica e principalmente a economia americana, economias vitoriosas na Segunda Guerra Mundial. Então, também por conta do sofrimento que o povo judeu passou na Segunda Guerra Mundial, eles decidiram, então, permitir que os judeus tivessem acesso ao território ali na faixa próxima ao mar Mediterrâneo, que a gente compreende hoje como Estado de Israel. Tá? Então, por questões históricas, esse território ele também pertence ao Estado de Israel. Ele não pertence apenas aos árabes. Tá? Então, o que aconteceu? Assim que o Estado de Israel foi criado, obviamente que os islâmicos jamais permitiriam, tá, que qualquer religião, qualquer Estado com uma religião diferente fosse fundado naquela área ali. Ainda que o Estado de Israel fosse cristão, eles não permitiriam, porque o Islã é uma religião que não permite concorrência, tá? Nem dentro, nem em volta de seus territórios. A não ser que em volta de seus territórios eles tenham um inimigo mais poderoso, que eles não possam confrontar, aí não tem jeito. Tá? Mas isso jamais vai acontecer, pessoal. Nunca, eu arrisco a vocês a dizer, tá, que nunca haverá trégua nesta área aí, entre Israel e Cisjordânia. Enquanto houver ali palestinos, tá, no caso muçulmanos, nesta área, tá, eles não cessarão de tentar reivindicar de volta o território que foi dado ao Estado de Israel a partir de 1947. Tá? Eu acho muito difícil, pouco provável, que haja paz total nesta região. Alguém quer tirar alguma dúvida?
Eu só acabei de chegar, não sei que livro você tá. Tá, estamos na unidade número 1, falando sobre geopolítica, página 8. Bom, pessoal, temos aqui então no quadro ao lado, tá? A faixa de Gaza, a região da Cisjordânia e o Estado de Israel em laranja. Então, esse Estado de Israel que nasceu pequeno ali, nessa região, por conta das guerras iniciadas pelos muçulmanos contra o Estado de Israel, eles foram perdendo sucessivamente essas guerras e Israel foi anexando os territórios conquistados em combate. Bom, território ocupado por Israel desde 1967, tá? Como eu falei, por conta das sucessivas derrotas dos islâmicos na região, tá? Frisado, riscado ali, tá? Na Cisjordânia. E a situação em 2009, território sob controle de Israel, em laranja, em verde. Território de controle palestino, tá? A faixa de Gaza ali próximo ao mar Mediterrâneo e alguns assentamentos na Cisjordânia. E território sob controle israelense e palestino. Temos aqui palestinos que protestam após ataque israelense atingir a cidade de Gaza. O que muitas vezes também os jornais não mostram é que esses ataques, muitas vezes, tá, na maioria das vezes, começam do lado palestino, tá, pessoal? Tem vídeos aí na internet, inclusive no YouTube, sobre ataques repentinos, tá, de palestinos, homens-bomba, ataques com faca a guaritas, tá, do exército israelense. Bom, interesses econômicos e recursos naturais. Os interesses por regiões que apresentam recursos naturais e energéticos de grande valor econômico estão entre as principais causas de conflitos armados entre países, tanto no passado quanto na atualidade. Bom, no passado, pessoal, a questão dos recursos naturais sempre foi disputa entre as nações, tá? Basicamente, a gente tem na história antiga a disputa por recursos que até então eram utilizados, como principalmente recursos como água, né? Recursos como, dependendo do país, saída para o mar, que é importante, é vital, tá, para as nações, e também recursos ligados à agricultura e outros minerais também, por exemplo, o bronze, que era necessário para fazer armas, tá, armaduras. E os interesses foram mudando com o passar da história. A gente tem, na era moderna, a partir do século XV, o interesse por ouro, prata e metais preciosos, especiarias, motivou interesses divergentes entre os países também, as nações, as etnias. Já a partir da segunda metade do século XIX, com a segunda Revolução Industrial, nós temos um interesse voltado principalmente aos recursos chamados recursos energéticos, carvão mineral e petróleo, tá? Principalmente agora no século XX, o petróleo. Tá? Então, países tentam exercer influência, não é só os Estados Unidos, tá? Outros países, principalmente da Europa, agora mais recentemente a China, o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele atacou os Estados Unidos por conta de recursos de petróleo, tá? Isso é importante que se diga. Então, nações têm buscado, tá, influenciar outras nações menores que possuem grandes recursos de petróleo. Tá? Essa é a principal briga na atualidade. Pergunto a vocês, qual seria o recurso natural, tá, ou recurso mineral que provavelmente no futuro gerará conflito entre as nações? Alguém arriscaria aí? Pode citar um ou pode citar mais de um, pessoal. Quero ouvir a opinião de vocês aí. Vamos lá, gente. Vamos participar da aula aí, pessoal. Ó, até agora eu só ouvi a voz, se eu não me engano, foi do José, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos falar aí. Rebeca, Ana, Gabriele, Tainá. Falem para mim, citem aí o que no futuro, na visão de vocês, qual recurso, tá? Provavelmente já não será mais o petróleo, qual outro recurso gerará conflito entre as nações?
Tentem analisar aí o mundo atual. O que vocês acham que pode estar acabando no mundo atual que pode gerar conflito futuramente entre as nações? Ninguém vai arriscar, pessoal? Bom, Topázio Imperial? não entendi. É que tem um. Topázio? O topázio? Sim. Não seria o topázio, não, tá, pessoal? Não tem a ver, é válida a sua apresentação, tá? É um tipo de mineral, quem sabe pode realmente causar algum conflito, mas eu vou trazer algo a vocês que vai ser realmente algo que será disputado entre as nações, e já está sendo, e o Brasil é alvo da cobiça, tá, internacional. Não tem a ver hoje com o nióbio, tá, que é um mineral que é usado muito na indústria tecnológica e é um mineral que nem todos os países possuem em abundância, e o Brasil possui. O Brasil é rico nisso, tá? Não tem a ver com o nióbio precisamente, tá? Embora ele esteja ali num top 3, vamos colocar assim. Mas o mais importante, pessoal, é a água. A água será o recurso mais disputado pelos seres humanos no futuro próximo, porque a população do mundo só aumenta, o recurso hídrico diminui, porque o homem, infelizmente, polui bastante seus mananciais. Nem todos os países possuem recursos hídricos abundantes, tá? A indústria, seja ela em qualquer segmento, precisa de água para funcionar. A agricultura, o plantio, necessita de água em abundância. Tá? E por que eu citei o Brasil? Porque o Brasil é o país que mais possui recurso hídrico no mundo. Tá? Não só na superfície, os grandes rios que nós possuímos, mas também nos aquíferos subterrâneos. O Brasil é o país que mais possui aquíferos subterrâneos no mundo. Esse país é realmente abençoado por Deus. Tá? Então, no futuro, a previsão, tá, dos analistas, dos geógrafos é que na geopolítica nós tenhamos conflitos envolvendo a questão da água, tá, pessoal? Bom, vamos falar um pouco do petróleo. O petróleo e seus derivados, tá? O petróleo, muita gente pensa que o petróleo é só combustível, tá? O petróleo é apenas gasolina, é óleo diesel, tá? Dele também ali vamos colocar assim, do resquício dele, nós podemos aproveitar alguns gases também, não é só isso, pessoal. O petróleo também ele tem derivados como, por exemplo, o plástico. Hoje em dia, muita coisa que a gente usa na nossa vida leva plástico, tá? De sacola de supermercado, a caneta que a gente escreve, ao componente lateral da televisão, uma casquinha de proteção do celular, tudo leva plástico. Então, o petróleo ainda é, hoje em dia, o recurso, tá, mais buscado pelos países. Bom, correspondendo a mais de 30% de todas as fontes disponíveis. Os conflitos ocorridos em regiões com grandes reservas desse recurso têm se agravado nos últimos 20 anos. E o aumento do consumo mundial, em especial nos países em desenvolvimento, chamados países subdesenvolvidos, e na segunda maior economia do mundo, a China, tem contribuído para elevar o preço do produto. A China ela nunca foi uma grande produtora de petróleo. Tá? Ela está usando um recurso hoje que o Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, usou na marra, que era ocupar territórios por meio de força militar. A China, hoje em dia, ela tem o capital, tem o poder do capital, e até porque você invadir um país militarmente para explorar seus recursos, você vai ter problemas internacionais. Então, ela usa de influência principalmente na África. Tá? A África possui muitos países ricos em petróleo. Então, ela ocupa de forma influente, tá? Não militar, esses países, e acaba obtendo o recurso que ela necessita. Bom, guerras, conflitos e tensões permanentes têm sido motivados pela necessidade dos países de manter reservas estratégicas e garantir o abastecimento de seus mercados internos. As guerras do Iraque são um exemplo disso. A busca de uma saída para o Golfo Pérsico, tá? Que fica ali ao sul da região da Península Arábica.
e o controle de mais reservas de petróleo levaram o presidente iraquiano Saddam Hussein, em agosto de 1990, a ordenar a invasão de seu país vizinho, Kuwait. Em resposta a essa ação, formou-se uma aliança de países liderada pelos Estados Unidos e Reino Unido para pressionar a desocupação do território kuwaitiano, dando início à Guerra do Golfo, que ocorreu em 91. O conflito se encerrou com a retirada das tropas iraquianas do Kuwait. Foi uma guerra relâmpago, pessoal. O ditador Saddam Hussein, tá, do Iraque, invade o Kuwait assim que as tropas da coalizão da OTAN, tá, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, chegam ao território do Kuwait, praticamente sem nenhuma resistência, a guerra acaba. Tá? Não havia como Saddam Hussein encarar as forças da coalizão da OTAN juntas. Bom, em 2003, sob o pretexto de que Saddam Hussein escondia armas de destruição em massa no Iraque, tá? Esse pretexto, tá, é uma análise política, tá? Há controvérsia se realmente foi apenas um pretexto, porque nós temos aí em 2001 a questão do terrorismo, fortemente o terrorismo acabou vitimando a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Então, com a intenção também de acabar com o terrorismo naquela região ali, de intervir naquela região para acabar com o terrorismo, os Estados Unidos, novamente, à frente de uma coalizão, invadiram o país, dando início à Guerra do Iraque 2003-2011. Também é importante falar que o Saddam Hussein matava a minoria, como eu falei, a minoria muçulmana de seu país com armas de destruição de poder químico, tá? Chamadas armas biológicas. E isso foi comprovado, tanto que esses conflitos, tá? Essas guerras, elas precisam ser aprovadas no processo de análise da Organização das Nações Unidas. Tá? Não é só um país chegar e falar vamos invadir tal país ali e vamos tomar o que ele possui. Não é assim, pessoal. Tanto que houve uma coalizão de países para invadir o Iraque, ou seja, outros países também concordaram que deveria haver uma interferência naquela região ali. Vamos voltar. Bom, a existência dessas armas em território iraquiano, segundo aqui o autor do texto, nunca foi comprovado, o que levou muitos analistas a considerar que o petróleo iraquiano tenha sido um dos principais motivos para a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Não faz muito sentido essa afirmação, porque os Estados Unidos já tinha parceiros ali no Oriente Médio, o próprio Kuwait, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, que são grandes produtores de petróleo, já eram parceiros dos Estados Unidos. Então, a gente tem que fazer um contraponto aí a certos tipos de análise. Abaixo nós temos aí fotos de soldados americanos em 2003 no Iraque. Dúvidas, pessoal? Estou achando vocês muito quietos hoje. Com a exceção do meu amigo aí, espero que esteja apontando de forma correta, o meu amigo José. Tá? Eu acho que é ele que está se comunicando comigo aqui. Ou é o Vitor, não sei. Bom, questões territoriais. Além das disputas pelo controle e exploração de recursos naturais estratégicos, o interesse pela expansão de fronteiras gera conflitos e confrontos armados entre países. Hoje em dia, pessoal, um país pode simplesmente, sei lá, o Brasil perdeu no futebol para a Argentina e decide invadir a Argentina e tomar a Argentina. O Brasil pode fazer isso, pessoal? Sim ou não? E por quê? Vamos lá, pessoal. Me digam aí, participem. Acho que não. Não, não pode. Mas por que ele não pode? Me apresento. Pode falar. Acho que precisa de alguma autorização, não sei se da ONU, né? Sim. Esse é um dos motivos, tá? Ou seja, não é tão simples assim. Mas tem alguma coisa a mais por trás aí? Teria algo por trás, algo que realmente fizesse o governo brasileiro parar e pensar, pô, se eu for ali invadir a Argentina, tentar tomar a Argentina, algo pode acontecer, algo pode me acontecer. Porque a Argentina está no Mercosul. Não, não tem a ver com questão ali, no caso da Argentina fazer ou não parte do Mercosul. Não seria tipo um gasto meio que inútil se fosse um motivo bobo?
E a gente também criaria um conflito muito grande com um país vizinho. Não, mas vai além disso, pessoal. Por exemplo, os Estados Unidos, vou dar só um exemplo. Eu citei o Brasil, tá? É um exemplo mais próximo aqui. Os Estados Unidos, eles têm poder econômico, bélico e militar, tá? Para tomar muitos países no mundo. Voltamos à questão do Iraque. Os Estados Unidos, como uma coalizão, tirou o Saddam Hussein de lá do poder, o Iraque. O ditador Saddam Hussein. Tá? Aquilo lá não era uma democracia, o povo não vivia feliz, tá? Como muita gente tenta vender essa ideia, não. Tá? O Iraque era um país controlado por um ditador, que matava seu próprio povo. É isso. Tá? Então, o que acontece? Os Estados Unidos chegou e venceu a guerra contra o Saddam Hussein. Os Estados Unidos anexaram o território do Iraque, falaram, não, isso aqui agora é meu. Eles fizeram isso? Sim ou não, pessoal? Podem falar. Não, eles não fizeram isso. Eles apenas fizeram ali uma de, ganhamos a guerra, agora um governo novo assumirá o poder. Que governo é esse? Um governo iraquiano. O Iraque continuou pertencendo ao povo iraquiano. Povo iraquiano. Os Estados Unidos não tomaram posse, embora tivessem poder para isso. Tivessem armas, tivessem homens, recursos quase inesgotáveis, poderiam ter feito isso, tá? De forma na força, vamos colocar assim, mas não o fizeram. Porque, pessoal, a questão de você, hoje, nos dias atuais, invadir um país, o que pode acontecer com o seu país? Beleza, o Brasil ganhou a guerra contra a Argentina, dominou o povo argentino, pronto, aquele território é nosso. Países, tá, de fora, vendo essa situação, podem impor sanções ao Brasil. O que significa sanções? Bom, um país, pessoal, para que seu povo fique feliz, para que seu povo se desenvolva, para que seu povo tenha emprego, para que seu povo tenha um bem-estar, tá? Ele precisa do comércio internacional. Ele precisa da interação dos seus países. Principalmente porque os países, eles não têm tudo, tá? Não tem tudo ali. Alguma coisa de algum país ele precisa, ele depende, tá? Então, olha a questão. O Brasil invadiu a Argentina, tomou a Argentina. Aí os Estados Unidos se reúnem lá na ONU, com as forças da União Europeia, com a China, com o Japão. Aí eles falam, invadiu? Beleza. Então, a partir de hoje, a gente não faz mais comércio com o Brasil. O que vai acontecer com a economia brasileira? A economia brasileira vai começar a se deteriorar, porque ninguém mais quer fazer comércio com o Brasil. As empresas daqui vão quebrar. As pessoas vão ficar desempregadas. Vai começar a haver o quê? Revoltas sociais, porque o padrão de vida caiu, a moeda enfraqueceu, tá? Tem a ver com o lado econômico, pessoal. Então, mesmo as grandes nações do planeta, hoje em dia, elas não podem mais fazer como era no passado. Lá na época colonial, Portugal chegou aqui, dominou o território, é meu, pronto, acabou e fica por isso mesmo. Mas eu vou apresentar uma questão a vocês que aconteceu aí na última década, tá? Do nosso século XXI, por volta ali de 2009, 2010. Uma situação que a gente deva até ver mais para frente aqui no nosso conteúdo, mas que vai de contrapartida a isso que eu estou falando. Essa questão vai me contrariar, vai colocar um contraponto ao que eu estou falando. A Rússia, ela faz fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia era um país que, até a existência da União Soviética, era dominado pela Rússia. Tá? Totalmente dominado pela Rússia. E há uma cidadezinha, uma região, não uma cidade, uma região de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, que, por conta da questão histórica da presença soviética ali, era de maioria russa. Tá? Ou seja, o povo lá gostava mais do modo de vida do governo russo do que do governo ucraniano. Então, o que a Rússia fez naquele período ali? Ela simplesmente enviou tropas àquela região, tá? E deixou que o povo ali convocasse um referendo. O que é um referendo? O referendo é quando a população de um país ela é convidada a votar numa questão que é o seguinte:
Você concorda com tal coisa ou discorda? Só que quem tem que convocar esse referendo, no caso? Tinha que ser o governo da Ucrânia. Tá? O governo da Ucrânia que tinha que convocar esse referendo. E o governo da Ucrânia falou negativo. Não vamos aceitar que aquela população daquela região chamada Crimeia decida se quer fazer parte da Rússia ou não. Esse território é nosso, ponto final. Você quer morar na Rússia, você vá. Mas esse território é nosso. E simplesmente o governo russo colocou as tropas lá e ficou esperando o referendo que eles mesmos convocaram de forma ilegal. E deu, obviamente, a maioria queria ficar com o governo russo. Então a Rússia colocou as tropas lá, tomou a Crimeia. E pergunto a vocês, o que aconteceu após isso? Podem chutar, pessoal. Estamos aqui para debater. Houve sanções contra a Rússia? Ficou por isso mesmo? E aí? Ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo, pessoal. Houve até um ensaio, tá, do governo dos Estados Unidos, à época com o presidente Obama. Ele até ensaiou, tá, buscar apoio da União Europeia para colocar ali sanções contra a Rússia, mas ficou no barato, pessoal. No barato. Pasmem vocês. Século XXI, uma nação toma na cara dura territórios de outras nações. Fica por isso mesmo. Mas pensem vocês, na seguinte situação. Isso seria suficiente para começar uma guerra. Em escala mundial, tá? Isso aí seria suficiente. Só que é o seguinte, a gente não está falando da Turquia invadindo a Crimeia, da Polônia invadindo a Crimeia, do Egito invadindo a Crimeia. A gente está falando da Rússia, que é um dos maiores poderios bélicos do mundo, ainda até os dias atuais, mesmo com o fim da União Soviética. Então, pessoal, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, para evitar, creio eu que tenha sido isso, tá? Para evitar um conflito que traria um desastre, não só milhões morreriam, tá? No mundo todo, milhões morreriam, a economia do mundo entraria em colapso, seria ruim para todo mundo. Então, meio que os organismos internacionais, a ONU, a União Europeia, a OTAN, da qual os Estados Unidos fazem parte, tá? Japão, até porque a China também, provavelmente, nesse conflito, entraria ali de aliada da Rússia, por questões ideológicas do passado. Tá? Então, ficou por isso mesmo. Mas eu digo a vocês, qualquer outra nação que, de repente, resolva invadir um outro país, que não tenha tanto poderio bélico no mundo, essa sim pode sofrer algum tipo de sanção. Tá, pessoal? Então, é assim que as coisas funcionam. Toda vez que um país quer intervir militarmente em outro, ele tem que pensar muito, consultar a sua política externa para saber se aquilo ali pode ser feito ou aquilo não pode ser feito. Vou dar um outro exemplo a vocês. Na Síria, tá? Se vocês puderem ver um mapa bem aqui no cantinho, aqui, bem ali no mar Mediterrâneo, tá? No norte da África, tá? Ali próximo onde a gente viu o estado de Israel, Cisjordânia, fica a Síria. A Síria ela também tem um ditador lá que persegue a minoria do seu povo que é contra ele. Mas esse governo ele jamais foi derrubado lá, o governo do Bashar al-Assad, mesmo através dos protestos que ocorreram anos atrás, que o governo dele chegou a balançar, mas o governo dele não caiu. O governo dele não caiu, pessoal, porque ele tem como aliado a Rússia. Então, para que outros países, se de repente quiser invadir a Síria e tentar derrubar o governo lá, vai arrumar problema com um aliado da Síria e um aliado, um cachorro grande. Então, o cara se mantém no poder até os dias atuais. Percebam que a política externa ela é muito complexa, pessoal. Ela tem que ter muito jogo de cintura para lidar com os conflitos
que acontecem ao redor do mundo, tá? Não é simples, não. Bom, vamos falar de um desses conflitos sobre tomada de território que ocorreu mais precisamente no meado dos anos 80. Ilhas Malvinas ou Falklands. Vocês já ouviram falar dessas ilhas aí, pessoal? Alguma vez na vida de vocês? Eu sou na Ilhas Maldivas. Não entendi. Só das Ilhas Maldivas? Isso. O que você ouviu falar das ilhas... Não é Maldivas. É Malvinas. Desculpa. As Maldivas são outras ilhas. Desculpa. Malvinas. Alguém já ouviu falar? Ou Ilhas Falklands? Não, eu nunca ouvi falar, não. Olha, essa ilha aí, pessoal, ela fica próximo que eu digo assim, a algumas centenas de quilômetros do território da Argentina, tá? O que tem nessa ilha aí, pessoal? Nada. Tem nada nessa ilha. Como vocês podem ver aqui embaixo, basicamente a ilha é isso aqui, ó. É um descampado, tá? Não há recursos naturais significativos ali, entendeu? É um terreno baldio flutuando no oceano próximo à costa da Argentina, vamos colocar assim. Porém, pessoal, no passado, a Inglaterra, vamos colocar assim, mais precisamente no século XVIII e XIX, a Inglaterra era os Estados Unidos do mundo. Era a maior potência naval, tinha um exército mais bem treinado e era a maior força econômica do planeta. Então, a Inglaterra ela dominou vários territórios ao redor do mundo, incluindo esta ilha em particular que estamos tratando aqui. E botou a bandeirinha do Reino Unido ali e falou, isso aqui é nosso. Só que após a independência da Argentina, em 1810, o governo argentino sempre ficou com essa pulga atrás da orelha. Pô, a gente tem uma ilha que fica praticamente aqui, vizinha a gente. E a Inglaterra fica lá na Caixa Prego, tá? Lá no extremo norte do planeta. E os caras querem dizer que essa ilha que fica aqui no nosso quintal é deles. Não, tem coisa errada aí. Então, no povo argentino, sempre foi alimentado que as ilhas deveriam não só ser da Argentina, como se chamar Malvinas. Os argentinos sempre chamaram aquelas ilhas ali de Malvinas. Enquanto para os britânicos elas se chamavam Falklands. Então vamos lá. Um exemplo de conflito territorial dessa natureza é a disputa entre a Argentina e o Reino Unido, tá? Lê-se Inglaterra, pela posse das Ilhas Malvinas para os argentinos ou Falkland para os ingleses. Situadas no extremo sul da América do Sul, a cerca de 464 quilômetros do litoral da Argentina, não é pouca coisa. As ilhas foram colonizadas e são controladas desde 1833 pelo Reino Unido. Entretanto, a Argentina as reivindica como parte de seu território e defende a sua anexação. Em 1982, a Argentina declarou guerra ao Reino Unido por conta de um pedaço de terra no meio do oceano que não tem nada. É isso, pessoal. Só por orgulho. Mas foi derrotada. E não pense que a derrota foi muito dolorosa, não. Tá? A Argentina foi para a ilha, tá? Dominou a ilha, porque é ali do lado. A Inglaterra mandou um punhado de navios de guerra com alguns fuzileiros navais de elite e a guerra acabou rapidinho, tá, pessoal? Estilo Guerra do Golfo. Apesar de as relações entre os dois países terem sido retomadas apenas em 1990, ou seja, ficou aquele ranço, esse território continua sendo reivindicado pela Argentina. É aquele negócio, cara. A Argentina ela não se conforma desse território não ser dela. Mas não adianta. Vocês perguntam assim, um dia será que esse território será da Argentina? E eu digo a vocês só quando a Inglaterra quiser. Porque em relação a poder bélico, por mais que a Inglaterra, de forma territorial, seja menor que a Argentina, em relação ao poder bélico e poder econômico, a Argentina está muito atrás da Inglaterra. Tá? Então, eles vão ficar querendo, vamos colocar assim. Então, temos aqui a área total de distância. Ó. Olha a distância da Inglaterra para as Ilhas Falkland. 12.173 quilômetros. É quase, tá, o tamanho vertical longitudinal do nosso planeta. Com a população lá atualmente de 2.563 habitantes, tá?
A capital ali, Stanley, a língua oficial inglesa e a moeda Libras Malvinas, tá? Ou seja, é um territóriozinho pequeno, sob controle da Inglaterra, nada demais. Bom, temos aqui habitantes das Ilhas Falkland, ou Malvinas, como queiram chamar, participam de desfile pelo orgulho de ser britânico, durante o plebiscito de consulta pública, confirmando seu desejo de permanecer britânico em Stanley. Foto de 2013. Percebam que o governo da Inglaterra até permitiu que houvesse um plebiscito na ilha. Perguntando, ó, vocês querem fazer parte da Argentina ou querem continuar com a gente? Creio eu que nesse plebiscito o pessoal que votou pró-Inglaterra deva ter ganhado de lavada, porque a economia argentina, meus amigos, só vai ladeira abaixo. Pessoal, dúvida? Algo que vocês gostariam de apresentar? Entenderam bem essa questão sobre como os países tratam a invasão de outra nação em relação aos dias atuais? Entenderam bem aí? Sim. Sim, Show, tá show tudo de... bem. Beleza, vamos em frente então. Aqui, ó. Chegamos na Crimeia. A anexação da Crimeia, península situada ao sul da Ucrânia pela Rússia, é um exemplo de confronto motivado pelo controle de recursos estratégicos e pela expansão de fronteiras e legitimado por características culturais da população. Em 1954, o governo da União Soviética transferiu a Crimeia da Rússia para a Ucrânia. Posteriormente, durante a desintegração do Estado Soviético em 91, a Rússia reconheceu a Crimeia como parte do território ucraniano. Então, até aí, não há dúvidas de que a Crimeia é da Ucrânia. Tá? O próprio governo russo reconheceu. Contudo, em 2014, depois de manifestações a favor da independência e de um referendo ilegal, tá? O referendo foi local. A Crimeia se separou da Ucrânia e foi anexada à Rússia, porém sem reconhecimento da comunidade internacional. O ocorrido reflete a divisão cultural e étnica existente na Ucrânia. Nas regiões a leste e ao sul do país, verifica-se proximidade com a Rússia, tanto que a maioria da população domina o idioma russo. Já nos territórios localizados a oeste, a maioria da população utiliza o idioma ucraniano e, além disso, é favorável a maior aproximação econômica com os países da União Europeia. Após a anexação da península, estratégica para a Rússia por sediar sua frota do Mar Negro, o governo russo prometeu construir um gasoduto e usinas de energia elétrica na península, além de uma ponte ligando a Crimeia à Rússia. Só um instante. Bom, o referendo, alguém tem dúvida sobre o que é um referendo? Não entenderam muito bem? Quiser, eu explico, tá? Referendo é quando um país, veja, o governo de um país joga a questão de uma lei para seus cidadãos, ou seja, ele não convoca ali o poder legislativo para isso. Ele fala direto com o cidadão, é sim ou é não para tal tema. Tá? Isso é um referendo. Então temos aqui, pessoal, Ucrânia e os principais idiomas, tá? O ucraniano, obviamente, dominando aí o país, tá? O russo dominando ali, obviamente, parte das fronteiras com a Rússia, e a região da Crimeia, que foi anexada, tá, pelo governo russo, como eu falei para vocês, de forma na marra. Tá? Voltamos à questão do Brasil. Não é porque milhares de turistas argentinos vêm no verão passar o verão aqui no Brasil que dá direito ao Brasil de dizer, ó, tá vendo aí, esse povo aqui gosta da gente, então a gente vai anexar o território de vocês, como a Rússia fez. Bom, vamos falar do Festival Curdo. Apesar de compartilharem características comuns, como a língua e a religião, e de estarem ligados por laços históricos, étnicos e culturais, os curdos permanecem uma nação sem Estado em pleno século XXI, exatamente como os judeus foram até a Segunda Guerra Mundial. Com uma população de cerca de 26 milhões de habitantes, os curdos formam a maior nação sem Estado do mundo e reivindicam autonomia sobre um território de 191 mil quilômetros quadrados. Eles querem o mesmo o que foi concedido
aos judeus, ou seja, ter um Estado, um pedaço de terra para chamar de seu. Descendentes de nômades de origem iraniana na região central da Ásia, eles habitam territórios da Turquia, Iraque, Irã, Síria, Armênia e Azerbaijão. Todos os anos, no primeiro dia da primavera é comemorado o Nowruz, que representa a passagem de Ano Novo no calendário dos povos de origem persa. Trata-se de uma festa de celebração do renascimento da natureza e ocorre há pelo menos 3.000 anos. Lembrando que a atual região onde o país se chama Irã, até início dos anos 60 se chamava Pérsia. Tá? O festival é muito significativo para os curdos que durante os dias que antecedem a primavera realizam uma grande limpeza nas casas como preparativo para o ano vindouro. Também é comum trocarem roupas velhas por peças novas e renovarem os votos de amizade com visitas a amigos e parentes mais próximos. Curdos em um ato de celebração e protesto durante o Festival de Nowruz, em Istambul, na Turquia, foto de 2018. Pessoal, recentemente vocês, além da questão da Crimeia, que a gente viu, questão do referendo para sair, fazer não parte de um território, tem alguma outra região ali próxima, tá, na Europa, que recentemente também promoveu um referendo considerado ilegal por seu país detentor e que desejava se separar desse país? Vocês lembram recentemente? Foi bem significativo, tá, pessoal? Teve grande cobertura da mídia. Alguém lembra? Foi o negócio da Inglaterra com o resto dos países? Não, ali no caso foi por questão de se a Inglaterra queria ou não fazer parte da União Europeia. Ali não havia desejo da população, no caso, de criar um Estado independente. Tá? Ah, tá. A gente teve um caso bem específico ali na Europa. Na verdade, tivemos dois até, mas esse é mais importante. Um deles foi a questão da Escócia. A Escócia, ela historicamente já faz parte do chamado Reino Unido, que também engloba ali o país de Gales e a Irlanda do Norte, junto com a Inglaterra, e forma o Reino Unido. A Escócia ela já foi independente no passado, lá na era medieval. Mas, por questões dinásticas, acabou se atrelando, tá, de forma política à Inglaterra. Então, recentemente, houve também um referendo na Escócia para saber se o país deveria se separar de novo ou não. A maioria dos escoceses votou que não. Provavelmente não por questões de orgulho nacional, mas porque a Escócia ela está ali amparada pela Inglaterra, que é uma economia muito forte. Então, sair da asa da Inglaterra significaria trazer problemas econômicos para a população. Então o pessoal votou que não. Mas eu trago a vocês um outro país significativo ali na Europa que passou por este mesmo processo. Alguém arrisca aí, pessoal? Pode chutar, se quiser. Tem a ver com futebol que os rapazes gostam aí também, tá? Inclusive, tem um time a nível internacional, tá? Um dos maiores clubes do mundo, ficam na região que queria se separar deste determinado país. Barcelona. Barcelona, a região da Catalunha. A região da Catalunha, pessoal, é uma região que fica ali mais ou menos no noroeste, entre o norte e o extremo leste da Espanha. Esta região, ela faz parte lá no passado, na era medieval, de vários pequenos reinos que foram anexados ao reino principal, chamado Castela e Aragão, que depois se tornou Espanha. Então, a Espanha ela se formou através de pequenos retalhos, através de pequenos pedaços de reinos. E a Catalunha é uma região que nunca quis fazer parte da Espanha. Nunca. Mesmo tendo o mesmo idioma, sendo ali praticamente culturalmente, tá, parecida com a cultura espanhola, ela nunca quis fazer parte, ou seja, ela foi anexada. Tipo assim, na marra, você vai ficar aqui, pronto, e acabou, você não tem poder, você não tem querer. Tá? Então, recentemente houve um referendo e o sim lá venceu, ou seja, a Catalunha estava a um passo de se separar da Espanha.
Mas aí vem aquilo que a gente está tratando justamente na aula de hoje. Tudo que envolve você forçar a separação de uma região para fazer parte de um outro país ou ficar independente. A comunidade internacional não aprovou porque a Catalunha está no miolo da União Europeia e a Espanha faz parte da União Europeia. Então a Catalunha ela iria se ver isolada politicamente, economicamente, dentro da União Europeia. Tá? Então isso não foi à frente. Então o governo espanhol colocou o exército lá na Catalunha, mesmo com protestos, inclusive que houve mortes lá, tá? A Catalunha não conseguiu obter êxito no seu processo de separação da Espanha. Percebam o pessoal que assiste Champions League, que agora não, por conta da pandemia, não tem torcida, mas tem vídeos aí no YouTube que vocês podem ver que a torcida do Barcelona, toda vez que começa um jogo da Champions no Camp Nou, ela vai ao hino da Champions. Porque, obviamente, a UEFA ela faz parte ali do pacote de entidades que faz parte da União Europeia. Então, o Barcelona sempre exibe com orgulho as cores listradas vermelha e amarela, que é a bandeira da Catalunha. Tá? Então, vocês vão reparar, mesmo quando depois voltar as torcidas, tem jogo da Champions em Barcelona, a torcida do Barcelona vai ao hino da Champions o tempo todo até o final. Tá? Então, esse é um outro exemplo aí de região que quis se separar, mas não conseguiu. Bom, voltando à questão dos curdos. Por não terem um Estado próprio, os curdos celebram o Nowruz nas cidades dos países que estão presentes. Na Turquia, o festival é uma única celebração pública que lhes é permitida. Durante as comemorações, as manifestações culturais se misturam com reivindicações de caráter político, que geralmente sofrem grande repressão, tá? Sobretudo dos governos da Turquia e do Iraque, países que abrigam a maior parte dos territórios reivindicados pelos curdos e que não pretendem ceder nenhum centímetro de terra para a criação do que seria o Kurdistão. Bom, temos aqui a imagem da celebração do Nowruz em Erbil, no Iraque. Bom, pessoal, temos aqui 3 atividades para que vocês façam relacionadas a isso. O que representa o Nowruz para os povos de origem persa e como ele é comemorado. Quais são as reivindicações dos curdos durante o Nowruz? E que países abrigam os curdos? Por que se recusam a atender suas demandas? Mandem ver, pessoal. Vou dar aí 10 minutinhos para vocês fazerem aí. Desculpe aqui eu ter passado o material. Dúvida é só me perguntar. Podem começar a fazer.
Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar essa imagem aqui que eu estou disponibilizando? Isso aqui é o referendo da Catalunha em 2016, tá? Quem puder dar uma olhadinha rapidinho aí. Tô conseguindo ver. Então, é mais ou menos isso aí que foi, tá, pessoal? A população em massa nas ruas pedindo a independência do país. Mas acabou não acontecendo. Professor, eu ouvi um negócio que a Catalunha é a região mais rica da Espanha. Sim, é a região mais rica da Espanha. Mais desenvolvida, não só na parte industrial, mas também a mais procurada também em relação a turismo, tá? E por conta disso, obviamente que o governo espanhol não vai querer largar o osso, né, cara? Não vai querer perder essa pata dos ovos de ouro, tá? Que é um país economicamente, a Espanha, ela já não é a Espanha que foi no passado, uma das maiores nações do planeta, na época colonial. Então, qualquer fonte de receita, fonte de visibilidade que o país tenha, obviamente que o governo de Madrid não vai permitir, tá? Não é só a Catalunha que deseja, pessoal, independência em relação à Espanha, não. Tá? Nós temos aqui uma região também ao norte da Espanha, chamada região dos Países Bascos, a região basca, que há muito tempo tenta também independência da Espanha e não consegue. Tá? Tem um clube famoso lá, o Athletic Bilbao, que inclusive é um clube que não permite jogadores estrangeiros no clube, apenas jogadores bascos. Tá? O nacionalismo lá é muito forte. Como eu falei para vocês, a Espanha ela é uma coxa de retalhos de pequenos reinos do passado que acabaram sendo anexados pelos reinos maiores. E esses reinos, o ressentimento de não ter a sua independência está vivo até os dias atuais. Não sei se vocês já viram na aula de história, mas Portugal também já fez parte da Espanha, tá? Por um período de 60 anos, entre 1580 e 1640. Portugal já foi anexado à Espanha, mas obviamente que por ser um país maior, conseguiu, tá, ter a sua autonomia de volta no passado. Mas lá no caso não foi por questão de domínio político, não foi por questão de domínio no caso militar, foi por questão de dinastia. Tá? Portugal não tinha um herdeiro, então o herdeiro mais próximo na linha de sucessão era o rei da Espanha, por coincidência. E acabou assumindo o trono e unificando, que é chamado o período da União Ibérica, de Portugal e Espanha. No caso também, na época, era o maior império do planeta. Somou o Império Português ao Império Espanhol, formou o maior império do planeta na época. Bom, já fizeram a primeira questão aí? Podemos corrigir a primeira questão? Sim ou não? Eu tô terminando aqui ela. Sem problema. Aguarda aí mais um pouquinho. Sem problema nenhum. Já tô no final dela.
Bom, vamos lá, pessoal. O que representa o Nowruz para os povos de origem persa? O que vocês colocaram aí? Ele representa a passagem de Ano Novo no calendário dos povos de origem persa. Perfeito. Como ele é comemorado? Durante os dias que antecedem a primavera, eles realizam uma grande limpeza nas casas como preparativo para o ano vindouro. Excelente. Temos aqui, então. O Nowruz representa o ritual de passagem do Ano Novo, o momento em que há a renovação dos votos com amigos e parentes mais próximos nos dias que antecedem a primavera. Os curdos limpam suas casas, trocam roupas antigas por roupas novas e durante as comemorações, manifestações culturais se misturam com reivindicações políticas. Quem quiser tirar aí print da resposta, pode tirar um print, pode pegar o celular e tirar um print. Só preciso que me digam, ó, já tirei a foto, porque senão eu vou passar, eu vou entender que já fizeram aí. Já tirei. Opa. Bom, quais são... já fizeram a número 2 ou ainda vão fazer? Ainda não fiz. Ó, então vou dar um tempo para vocês fazerem, então. Pessoal, eu sei que a gente não está em sala de aula ainda, tá? Mas lembro a vocês, participação nas aulas remotas é importante. Tá? Tem aluno aqui que já trabalhou comigo, já esteve comigo no ano passado e sabe como eu dou valor a isso.
Bom, podemos corrigir o número 2? Vamos lá, então. Quais são as reivindicações dos curdos durante o Nowruz? São reivindicações de caráter político, que geralmente sofrem uma repressão por parte dos governos da Turquia e Iraque. Sim, mas o que eles desejam na sua reivindicação? Criar um Estado Nacional? Sim, criar um Estado Nacional, ou seja, eles demandam autonomia política e que um Estado Nacional seja criado. Excelente. A criação e o reconhecimento de seu próprio território e Estado. Bom, vamos aí então para número 3. Que países abrigam os curdos e por que se recusam a atender às suas demandas? Quem fez aí? Eu ainda não fiz essa. Beleza, mais um ou 2 minutinhos aí para responder isso aí, tá, pessoal? Tá bom. Bom, vamos lá então. Que países abrigam os curdos? Turquia, Iraque, Síria, Irã, Armênia e Azerbaijão. Show! Por que se recusam a atender suas demandas? Por que eles não querem deixar que eles criem o próprio Estado, pessoal? Vamos lá, gente. Bom, vou fazer com vocês aí. Bom, porque se por acaso houver, né, a possibilidade, se eles permitissem a possibilidade de haver a criação do Estado curdo, seria, obviamente, um Estado ali que poderia receber algum país, né, de repente, receber a aliança de algum país indesejada para aqueles países ali, tá? E também porque essas nações não querem, de forma alguma, abrir mão de nenhum pedaço de seu território. Isso incluiria perder algum tipo de recurso natural
dependendo da região, tá? Bom, os curdos habitam territórios dos países que vocês citaram aí. Esses países, principalmente a Turquia e o Iraque, não querem perder parte de seus territórios para o futuro Kurdistão, tá? Porque envolve, obviamente, perda também de recursos naturais, tá, desses países aí. Muito bom. Temos aqui mais atividades aqui, vamos mandar ver, tá? Até o final da aula, vocês já podem começar a fazer. Pessoal, vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho e vou parar de espelhar a tela, tá? Alguém aí não está com o livro, ou seja, está dependendo da tela espelhada para poder fazer a atividade? Qualquer coisa é só responder no chat, tá? Eu vou ficar de olho aqui.
Professor, Diga. é para fazer a página 15 também? Próxima página? Não, por enquanto não. Ok, Aí então, provavelmente eu vou deixar como atividade de casa para vocês, tá? Ok, então. Depois que eu abrir o fórum. Bom, terminaram então, pessoal? Eu já. Bom, vamos começar então corrigindo a número 1. Acredito que todos devam ter acabado. Bom, de acordo com alguns teóricos, tá? Esse processo abarca o conflito e a transformação, a evolução e a revolução, o ataque e a defesa, a dinâmica dos espaços terrestres e as forças políticas que lutam nesses espaços para sobreviver. Qual é o campo científico do conhecimento que o texto apresentado faz referência? Geopolítica. Geopolítica, excelente. Letra A. Todos fizeram a número 2? Eu Sim. fiz. Eu fiz. Tá, vamos em frente então. Uma nova era histórica começou com o fim da Guerra Fria em 1889. As esperanças iniciais do mundo ocidental de que esta seria uma nova era de paz foram frustradas. No início dos anos 90, o número anual de conflitos armados aumentou acentuadamente em comparação a alguns anos anteriores. A decisão de ir à guerra em geral é complexa e envolve muitos aspectos, como a gente viu durante todo o texto da aula. Apenas 2 são necessários para que uma guerra ocorra: uma desavença e um propósito significativo pelo qual lutar. Geralmente, as guerras e os conflitos armados resultam de um conjunto de fatores. Entretanto, muitas vezes, apenas um deles ganha relevância na explicação de sua motivação. Relacione os conflitos recentes pós-Guerra Fria, tá? Pós-fim da União Soviética, listados a seguir ao principal propósito pelo qual eles foram iniciados. Bom, qual o motivo iniciou-se a Guerra Civil de Ruanda? Intolerância étnica. Perfeito, intolerância étnica, tá? Então, esta é a número 1. A Guerra do Iraque. Disputa por recursos energéticos. Muito bom. Embora alguns analistas e eu discordamos, tá? Temos aí contrapontos em relação a isso. Um dos motivos foi influência por recursos energéticos. Um dos motivos não foi somente esse, tá, pessoal? No texto, nos faz imaginar que tenha sido somente interesse em recursos energéticos, exclusivamente do petróleo. Mas está correto, tá? Esse foi sim um dos motivos. Bom. E o separatismo da Crimeia, obviamente, disputa por territórios, tá? A número 3 vocês fizeram já? Eu ainda não fiz. Eu já fiz. Ainda não fez? Bom, pessoal, que não fez aí, então, vou deixar que vocês façam, tá? E vou deixar isso aí para que vocês façam em casa. Quem já fez, ok. Quem não fez, por favor, faça aí juntamente em casa com a página número 15. Tá ok, pessoal? Então, isso aí que vai ficar de atividade para vocês fazerem em casa. Vou disponibilizar, tá, o fórum após o horário do almoço, aí por volta de 1 hora, mais ou menos, tá? Depois encerrar aí o horário de aula. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim, tá? Vocês terão um tempinho para tomar uma água, comer alguma coisa, antes da próxima aula de vocês. Agradeço muitíssimo a participação de todos. Sempre relembro, pessoal, participar da aula, mesmo remota, é muito importante. Isso conta para que futuramente o aluno, de repente, precisa daquele meio ponto para passar, ou precisa de algum tipo de ajuda do professor, participar da aula. Eu fico observando quem participa da aula. Isso conta bastante. Não fiquem tímidos, não tenham medo de errar. Pode participar, pode falar, pode se expressar. Geografia é debater as questões, tá? É uma ciência humana. Se a gente não conversar, se a gente não debater, fica uma aula muito monocrática. Sou eu falando e vocês absorvendo e não replicando o que eu estou falando. Tá bom? Então, deixo essa mensagem no final para vocês. Pensem sobre isso.
Obrigado mais uma vez e desejo a todos aí uma ótima semana de estudos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Obrigado, professor. agradeço a todos aí.